aí, meus amores, como é que vocês estão, hein? Meu nome é Alessandra, sou professora de matemática. Na nossa aula de hoje iremos falar sobre a multiplicação de números negativos e positivos. Simbora, seu menino, para mais uma aula do canal Matemática Retada. No ano passado, na aula de matemática do 6º ano, vimos que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Exemplo, 5 vezes 4 é a soma de 4 5 vezes, que é 20. 3 vezes 2 é a soma do 2 3 vezes, que é 6. Para iniciarmos a aula de hoje sobre multiplicação de números negativos e positivos, temos a seguinte situação. Em uma certa prova de concurso, com 10 questões, cada resposta correta valia 5 pontos e cada resposta incorreta valia menos 3 pontos. Roberto, um dos participantes desse concurso, acertou em sua prova 6 questões e errou 4 questões. Ele estava com muita dificuldade em calcular quantos pontos tinha obtido nessa prova. E aí, vamos pensar na solução desse problema? Depois de muito bate-boca, No vídeo, em relação a quantos pontos Roberto fez ao final da prova de matemática, utilizaremos a multiplicação de números positivos e números negativos. Então, primeira coisa, eu preciso calcular o total de pontos que ele fez através das respostas corretas e somar com o total de pontos que ele fez através das respostas incorretas, certo? Então, como ele acertou 6 questões e para cada questão correta ele ganhava 5 pontos, então eu vou utilizar a multiplicação, 6 vezes 5. É importante se dizer que a multiplicação ela é uma adição de parcelas iguais. Então, multiplicar 6 vezes 5 é a mesma coisa que somar o 5 6 vezes. Que vai me dar um total aí, de 30. Ou seja, ele fez 30 pontos com as respostas corretas. E agora eu vou somar com o total de pontos das respostas incorretas. Para cada resposta incorreta, ele perdia 3 pontos. Então, como ele errou 4 questões, eu vou utilizar a multiplicação 4 vezes menos 3. Mas aí agora, como é que eu vou resolver essa multiplicação? Porque até então, nós sabíamos calcular a multiplicação de números naturais, certo? E agora eu estou envolvendo um número negativo nessa minha multiplicação. Mas vai seguir a mesma ideia. Multiplicação é uma soma de parcelas iguais. 4 vezes menos 3 é a mesma coisa que eu somar o menos 3 4 vezes, ok? Então, quando eu somar o menos 3 4 vezes, eu vou chegar naquele caso que a gente já estudou da adição de números negativos. E aí a gente pode fazer através da associatividade, somar menos 3 com menos 3 primeiro, certo? Esses dois aqui, e em seguida somar com esses outros dois. Então, menos 3 mais menos 3, lembrar, na adição eu tenho duas regrinhas. Primeira regrinha, sinais iguais. Repete o sinal e soma os números. menos 3 com menos 3 vai dar menos 6, sinais iguais, repete sinal e soma. Mais, do mesmo jeito lá do outro lado, menos 3 com menos 3, menos 6. Menos 6 mais menos 6, sinais iguais, repete sinal e soma. Então vai dar menos 12. Ou seja, ele fez menos 12 pontos
esse fez menos 12 pontos, no caso, ele perdeu 12 pontos, não é, da prova. Então, aí você tem que somar o que ele fez de pontos com as respostas corretas com o que ele fez de pontos com as respostas incorretas. Então, 30 mais menos 12, isso vai me dar um total de quantos pontos? Aqui, ó, eu vou ter aquela adição de parcela com sinais opostos. Eu não coloquei o sinal do 30 aqui, mas quando não tem nenhum sinal na frente do número, a gente sabe que ele é positivo. Então, aqui é mais, e o de dentro aqui do parênteses é menos. Sinais opostos, como diz Major. Sinais diferentes. Conserve o sinal do maior valor absoluto e subtrai. Sinais contrários. Conserva o sinal do maior número, que no caso aqui é de 30, então é positivo, e subtrai os números 30 menos 12, 18 pontos. Ou seja, Roberto, na prova de matemática, com 10 questões, ele fez 18 pontos. Então, a multiplicação de um número positivo com um número negativo dá a ideia de uma adição de parcelas iguais, certo? Então, você tem aqui um outro exemplo, mais 2 vezes menos 3. E aí, eu vou usar essa ideia para resolver essa multiplicação. Mais 2 vezes menos 3, isso quer dizer que eu vou somar, eu vou adicionar o menos 3 duas vezes, certo? E aí entra no caso que nós já conhecemos, pois a gente já estudou a adição de números negativos. Então, quando eu tenho a adição de dois números negativos, cujo o sinal, né, cujos sinais são iguais, eu repito o sinal e somo os números 3 mais 3, 6. Então, é menos 6. Duas vezes menos 3, menos 6. Perceba que um primeiro número é positivo e o segundo é negativo. Gerou como um produto, ó, um número negativo. Na questão de Roberto, quando eu multipliquei o 4 vezes menos 3, deu menos 12. Também, ó, número positivo multiplicado com um número negativo, deu um número negativo também. Então, você já compreende que toda vez que eu multiplicar um positivo com um negativo, vai gerar um número negativo também, certo? Então, se eu quiser compreender melhor isso na reta numérica, eu vou utilizar aqui como referência o zero, e aí eu estou somando, concorda? Ó, o menos 3 duas vezes. Como o menos 3 é negativo, então ó, eu vou seguir viagem para a esquerda. Quantas vezes? Duas vezes. Eu vou andar menos 3. No caso, 3 casinhas por vez, não é? Ó, como eu estou no sentido negativo, andarei aqui até a casinha do menos 6, ok? Um outro exemplo aí para a gente consolidar melhor essa parte inicial, que é a multiplicação de um positivo com um negativo. Mais 2 vezes menos 5. De novo, eu tenho uma adição de parcelas iguais. Se eu tenho uma adição de parcelas iguais, multiplicar 2 vezes menos 5 é repetir, é somar o menos 5 duas vezes, certo? E aí, de novo, soma de números que têm sinais iguais. Repete o sinal e soma os números. Menos, ó, vou repetir, e somei 5 mais 5, menos 10. De novo, ó, perceba que multiplicando um positivo com um negativo, gerou como produto um negativo. Então, professora, na hora da multiplicação de um número positivo com negativo, eu preciso transformar em uma soma? Não. Eu estou fazendo isso aqui para a gente entender, não é? Por que está dando negativo o resultado? Mas, de imediato, você precisa apenas saber que quando eu multiplicar um positivo com um negativo, já vai gerar um número negativo. E quem vai ser esse número negativo? Você só simplesmente precisa fazer a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Tá? Se nós quisermos compreendermos aí melhor na reta numérica, utilizando ela aí ó, como referência o zero, como eu estou multiplicando, né? Estou somando o menos 5 duas vezes, e menos 5 é um número negativo, eu vou seguir viagem para a esquerda. E aí essa minha viagem
para a esquerda, eu vou andar de 5 em 5, né? Como eu estou no campo dos negativos, eu vou parar aqui na casinha do menos 10. Agora, gente, nós vamos cair em outro caso. A gente viu o positivo com o negativo, a multiplicação. Agora eu vou multiplicar um negativo com um positivo, certo? Então, ó, menos 2 vezes mais 3. Lá na minha questão anterior, eu multipliquei o 2 vezes menos 3, né? E aqui é menos 2 vezes 3. Então, ó, como é que eu vou fazer agora, então, professora, essa multiplicação? Se agora o menos 2 é negativo. Aí eu vou tentar, né, mostrar de uma forma diferente como é que a gente pode escrever esse menos 2. Esse menos 2 eu posso escrever ele, ó, como menos, parênteses, mais 2. Tá? Por quê, professora? Porque lembrar que quando esse menos está aqui, ele vai fazer com que esse número que está dentro do parênteses, ele vire o oposto. Então, menos mais 2 é a mesma coisa que menos 2. Lembra que quando a gente faz uma subtração, a gente troca o sinal do número que está aqui dentro. Ele vira o oposto. Esse menos simboliza o oposto do número que está aqui dentro. Então, menos mais 2... o oposto desse número, que é mais 2, é menos 2. Eu só escrevi de uma forma diferente, certo? Vezes, ó, vezes mais 3. Aí eu caí aqui no caso, ó, mais 2 vezes mais 3. Esquece um pouquinho esse menos aqui fora, tá? A gente mexe com ele já já. Mais 2 vezes mais 3. Isso aqui eu sei fazer. Isso aqui é a multiplicação de dois números naturais. Mais 2 vezes mais 3 é 6, né, gente? Esse 6 aí, ele vem seguido aqui desse menos aqui fora. E agora, professora, o resultado é mais 6? Não. Por que não pode ser mais 6? Porque tem esse menos aqui fora. E eu repito, esse menos ele vai simbolizar o oposto do que está aqui dentro. Então, na verdade, o resultado dessa multiplicação aqui, ó, vai ser o oposto do número que está aqui dentro. O oposto de 6, de 6 positivo, é menos 6. Tá certo, gente? Vamos ver se a gente compreende melhor aqui na reta numérica. Eu tenho menos 2 vezes mais 3, certo? Como eu escrevi de uma forma diferente, ficou mais 2 vezes 3. Mais 2 vezes 3, isso aqui é 2 vezes o 3 positivo. Então, se eu fosse seguir a linha normal das coisas, eu ia andar, né? Seguir viagem para a direita, duas vezes, caminhando 3 casinhas por vez, Primeira casinha 3, mais segunda casinha mais 3. Eu ia parar onde? No 6. A resposta seria 6. Porém, com esse menos aqui, fora, ele vai me dar a ideia de oposto. Lembra que eu falei quando menos aparecer, ele dá a ideia de oposto. Então, ao invés de seguir viagem para a direita, eita, vamos embora, vamos voltar. Eu vou para esquerda. Então, eu vou dar 3 casinhas, mais 3 casinhas para a esquerda, que no caso vai parar no menos 6. Vamos pegar um outro exemplo para a gente compreender melhor, tá? Essa multiplicação de negativo por um positivo. Menos 4 vezes mais 5, se você notar, eu vou escrever novamente o menos 4 de uma forma diferente. Menos, mais 4. Esse menos simboliza o quê, pessoal? Simboliza o oposto do número que está aqui dentro. E o oposto do número que está aqui dentro vai ser justamente o menos 4, certo? Então, mais 4 vezes mais 5. Agora, eu caí num caso de multiplicação de números naturais. 4 vezes 5. Isso aí, é mais fácil do que colocar pirulito na boca de banguelo. Mais 4 vezes mais 5 vai dar quanto? Vai dar 20 positivo. Só que o resultado não pode ser 20 positivo. Por que não? Porque eu tenho esse menos aqui fora. Se eu tenho esse menos aqui fora, eu vou ter que mudar o sinal do número que está aqui dentro. Porque o menos aqui fora dá a ideia de oposto. Então, na verdade, a minha resposta seria quanto? Ao invés de mais 20, menos
20. Vamos para a reta numérica para a gente compreender. Se eu fosse seguir ó, a ordem aqui, 4 vezes 5 seria 20. Então, quer dizer que eu andaria, né, para a direita, porque é positivo, ó, eu andaria para a direita. Quantas casinhas? 4 casinhas, né, assim, ó. Cada unidade aqui, ó, vale 5, tá bom? Então, ó, uma unidade, 5 casinhas, 10, 15, 20. Ou seja, essa minha continha daria 20. Porém, com esse sinal de menos aqui fora, ó, o menos dá a ideia de oposto. Então, ao invés de seguir viagem para a direita, eu vou ter que, ó, voltar e seguir viagem de verdade para a esquerda. E do mesmo jeito, eu vou repetir o 5 4 vezes. E aí vai dar menos 20. Então, a gente já viu que um positivo com um negativo dá negativo. Um negativo com um positivo também dá negativo. E agora a gente vai estudar a multiplicação de número negativo por outro número negativo, tá? E aí a gente vai seguir na mesma linha de raciocínio quando eu tinha a multiplicação de um número negativo por um positivo, certo? Eu tenho aqui, ó, menos 5 vezes menos 6. Eu vou escrever menos 5 na forma de oposto, tá? Então, vai ficar menos vezes, né? Menos mais 5. Menos mais 5 vezes menos 6. E aí, segue a mesma raciocínio, gente, ó. Mais 5 vezes menos 6, eu não vou colocar a soma aqui, tá? De menos 6, 5 vezes. Como a gente já viu que um positivo multiplicado com um negativo vai gerar um negativo, então eu vou só colocar o sinal de menos e multiplicar 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. Como é a multiplicação do positivo com o negativo, vai dar menos 30. Só que tem esse menos do lado de fora aqui, certo? Então, minha resposta não pode ser menos 30, porque tem esse menos. Esse menos simboliza oposto. Então, o resultado aqui, ó, será o oposto de menos 30. O oposto de menos 30 é mais 30 ou 30 positivo, tá? Assim o sinal. Um outro exemplo de multiplicação de dois números negativos, tá? Menos 2 vezes menos 3. Aí, ó, eu vou escrever o menos 2 na forma do seu oposto. Menos mais 2 vezes menos 3. Mais 2 vezes menos 3, a gente, ó, já sabe que um positivo com um negativo na multiplicação, o resultado vai ser negativo. E 2 vezes 3 é 6. Então, o resultado aqui, ó, dessa multiplicação mais 2 vezes menos 3 é menos 6. Só que o resultado não pode ser menos 6 devido a esse menos, ó, do lado de fora. E esse menos dá a ideia de oposto. Então, o resultado aqui, ó, vai ser o oposto de menos 6. O oposto de menos 6 é 6, tá, gente? Então, aí você tem que todo negativo, a multiplicação de dois números negativos, sempre irá dar um número positivo. Então, ó, na reta numérica, se a gente quiser representar, eu tenho 2 vezes menos 3, ou seja, eu vou caminhar na reta numérica 2 vezes o menos 3, certo? Então, ó, menos 3 com menos 3, que daria menos 6. Porém, com esse sinal negativo, eu vou ter que fazer o caminho contrário. Ao invés de seguir para a esquerda, eu vou, ó, seguir para a direita, que vai dar 6 positivo. Então, ó, resumindo tudo, beleza? Dilata a pupila aqui, então, ó. Regras dos sinais da multiplicação. A gente viu, esse primeiro caso a gente já faz, tá? Desde os números naturais. A multiplicação de dois positivos gera um positivo. A multiplicação de dois negativos também vai gerar um positivo. Então, ó, multiplicação de sinais iguais sempre vai dar positivo. Multiplicação de sinais diferentes, ó, mais e menos e mais, sempre vai dar negativo. Então, ó, segue essas regrinhas da multiplicação.